Curso Conquista. Estudar para conquistar. Fala galera, vamos para a nossa primeira aula de redação hoje, tá? Redação ESA, aula 1, tá? E eu vou começar o vídeo de hoje batendo um papinho com vocês, né? Sobre como se fazer uma redação para ESA, quais são os principais aspectos que caem numa redação, e aí ao longo do curso a gente vai trabalhando, a gente vai trabalhando ponto a ponto, vai operacionalizando todas as questões que são vinculadas a uma redação, tá? Para a gente chegar lá no final e você tirar 10, tirar 9, tirar 8 na tua redação, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero debater com vocês hoje é o seguinte: o que é uma redação, tá? Isso aqui, o que é uma redação, muita gente pode responder de maneira muito simples. Professor, redação é aquele trabalho que eu fazia na minha escola, eu tinha que entregar para o professor de português, né? Redação é um texto que tem parágrafo e tem que falar sobre alguma coisa, né? Muita gente não consegue entender o que é de fato uma redação, tá? Mas vamos lá, vamos bem devagar. Redação, galera, tá? De maneira bem objetiva, de maneira bem simples, tá? Redação é um texto, tá? Que tem como objetivo fazer com que você produza alguma coisa, tá? Você pode escrever uma redação oficial, se você for um servidor público, né? Você ocupar cargo público, for um presidente, for de uma instituição como um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, for um servidor público, for um militar, você vai escrever redações oficiais no seu trabalho, ok? Quando a gente fala de redação para concurso público, redação para o vestibular, a gente está falando de um tipo de redação, tá? Mas o que é, de fato, essa redação que cai na tua prova, que vai ser fundamental para a sua aprovação, tá? É um textinho, tá? Que vai ter entre 30 a 35 linhas, tá? Em que você vai ter que escrever sobre um assunto que vão lhe cobrar. Pode cair mortalidade infantil, pode cair a questão do coronavírus, pode cair sobre a AIDS, pode cair sobre a corrupção, não importa o tema, tá? Quem escolhe o tema é a banca, tá? E aí você vai chegar na hora e vai ter que escrever 35 linhas, 30 linhas sobre um assunto que você conhece ou você não conhece, tá? E aí tem a primeira orientação da aula de hoje que eu vou te falar, tá? A sua redação é sobre um tema atual. A sua redação vai cair sobre um tema que vai discutir o país, vai discutir a saúde, vai discutir a sua casa, vai discutir os problemas que acontecem na vida do cidadão, direitos humanos, direitos políticos. Nunca o tema da redação vai ser o que aconteceu no BBB. Nunca o tema de uma redação vai ser o que está acontecendo na esquina da sua casa. Então, a sua primeira tarefa, a partir de hoje, como aluno de redação, é o que? Você precisa ver jornal, sites, documentários. Você precisa estar atento ao que está acontecendo no mundo, ok? Então, primeira coisa que a gente precisa ter claro quando a gente vai discutir redação, quando a gente vai falar de uma redação, tá? Para vestibular, para o concurso da ESA, para qualquer concurso, a redação exige que o aluno esteja atento a coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então, tira o Facebook, tira o Instagram, tá? Foca no G1, na UOL Notícias, não importa
o veículo de mídia que você gosta. Porém, é necessário que nesse ano você acompanhe os grandes debates que estão acontecendo no seu país, ok? Esse vai ser um tema que vai cair na sua redação, tá? E aí, muitos alunos, desde o ensino médio, têm trauma na redação. Por quê? Professor, eu sempre quando vou fazer redação eu travo. Professor, toda vez que eu vou fazer redação me dá tremedeira. Professor, toda vez que eu vou escrever redação, eu começo a escrever redação, no meio do texto, eu quero fazer tudo de novo, porque eu errei tudo. Galera, fica calmo. Conselho do professor: quer fazer uma boa redação? Treina. Quer fazer uma boa redação? Exercite. Quer fazer uma boa redação? Faça uma redação uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana. E depois, se você puder, se você tiver disponibilidade, é o que eu aconselho, tente fazer uma redação a cada 4 dias, tá? Para quê? A prática da redação leva à perfeição, ok? Primeiro, redação significa sintetizar uma ideia. Redação significa você chegar, sentar numa cadeira, escrever 30 linhas de maneira clara, objetiva e com informação, tá? Por exemplo, vai cair como tema da redação o preconceito. E aí você não sabe nada sobre o preconceito. Como é que você vai escrever 30 linhas sobre preconceito se você não debate esse tema? Se cair o tema do meio ambiente, por exemplo, que é um tema que é extremamente importante na nossa sociedade hoje. A gente teve a crise do Brumadinho, a gente está debatendo hoje novamente o aquecimento global. Existem pessoas que acreditam na ciência, tem pessoas que acreditam hoje na Terra plana. Então, como é que a gente vai debater todos esses assuntos na hora da redação? Não tem como. Por isso que é fundamental treinarmos a redação. Por isso que é fundamental você praticar e exercitar a redação em casa. Em casa, no curso, seja onde você puder, tá? E aí, com o tempo, essa prática da escrita vai ficando muito mais fácil, tá? Então vamos lá. Vamos responder e vamos debater um pouquinho mais a fundo, tá? O que é uma redação eu já respondi, tá? É um texto no qual, de certa forma, você vai ter que colocar as suas ideias, tá? E de forma sucinta vai ter que argumentar, ok? Fica tranquilo que depois eu vou explicar isso com mais detalhes, tá? Eu só estou dizendo o seguinte: você não pode chegar na redação e escrever uma história. Você não pode chegar na redação, que no mínimo é 20 linhas, escrever 15. Você não pode escrever um poema. Você não pode escrever um hip hop. Se a redação tem uma forma, você tem que escrever daquela maneira. Se a redação tem um padrão, você tem que escrever a redação naquele padrão. Ou seja, escrever uma redação significa obedecer a alguns critérios e argumentar no seu texto. Quais são os critérios que a gente tem que seguir? Eu vou falando ao longo do curso, mas o primeiro e é o mais fundamental de todos, é o tema da aula de hoje, tá? Qual é a língua? Qual é a forma que eu vou ter que escrever a minha redação, ok? Vamos lá. Primeira coisa, quando você vai na padaria, você chega para as pessoas que estão na padaria e fala assim mesmo, né? Fala aí, parceiro, beleza? Bom dia. Me vê 2 pãezinhos. E aí, se você puder, me vê 3 quilos, me vê meio quilo de mortadela. Beleza, o cara vai lá, vai cortar para você a mortadela e tal, vai te dar o pãozinho, você vai para casa. Você está fazendo uma linguagem informal.
tá? Na redação, você está proibido de fazer isso. A língua, a maneira como você tem que escrever a sua redação é de maneira formal. Professor, o que é escrever de maneira formal? É escrever de acordo com isso aqui, ó. Padrão, norma culta. Professor, o que é o padrão norma culta? É você escrever de acordo com as normas gramaticais. É você escrever de acordo com os verbos de maneira correta. É você escrever o seu texto sem gíria. É você escrever o seu texto de maneira objetiva. É você escrever o seu texto de forma clara, para que o professor, para que a pessoa que esteja lendo a sua redação entenda numa leitura só tudo aquilo que você quis dizer. Então, a primeira coisa que eu falo para você, escrever na norma padrão é escrever difícil? Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Escrever na norma padrão, galera, é você respeitar as regras gramaticais, é você saber usar vírgula, é você saber usar os dois pontos, é você escrever um parágrafo de maneira correta, ok? Então, muitos alunos, muitas pessoas têm medo de escrever redação. Por quê? Porque tenta falar difícil. Chega na redação, acha que escrever no padrão norma culta é escrever palavras difíceis, né? Não é, pelo contrário, tá? Você tem que escrever uma redação e você vai ler aquela redação e tem que entender tudo. E o amiguinho também. Mesmo que às vezes você não use palavras tão chiques, mas aqui ninguém quer chiqueza, ninguém quer saber se você sabe usar as palavras mais difíceis do dicionário. O que a redação quer de você é que você escreva de maneira clara as suas ideias, tá? Beleza? Então, o que é o padrão norma culta? É escrever de acordo com as regras gramaticais. E aí, como é que eu vou fazer isso? Simples. Toda vez que você começar a fazer uma redação e você tiver dúvida se aquela redação está sendo escrita de maneira correta ou não, você tem que fazer o quê? Ir até a gramática, tá? Saber se você pode usar uma crase, saber se você vai usar acento em uma determinada palavra, saber se você vai começar um novo parágrafo ou você vai continuar no mesmo parágrafo, ok? Então, escrever na norma padrão, escrever na norma culta, significa o quê? Você, primeira coisa, tá? Primeira coisa, isso aqui, galera, é fundamental. Não pode ter gíria, tá? A tua redação, se tiver gíria, já era, tá? Então, evite gírias, evite palavras que você usa no seu dia a dia, na oralidade, tá? E isso aqui é fundamental para a primeira aula. Escrever não é a mesma coisa que falar, tá? Eu, por exemplo, eu gosto muito mais de falar do que escrever, apesar de eu gostar muito de escrever, né? Porém, eu acredito que eu falando, eu consigo explicar de maneira muito melhor do que escrevendo, né? Porém, em vários momentos da minha vida, eu tive que usar a escrita para milhões de coisas. Uma delas, a principal, é para quê? Escrever artigos acadêmicos, como professor, pesquisador. Quando a gente vai produzir um artigo científico, nós temos que olhar aquele artigo para ver se ele está exatamente dizendo de maneira clara
se a nossa pesquisa e o que eu estou defendendo ali está certinho. A mesma coisa você tem que fazer na sua redação. Por exemplo, vai cair o tema sobre violência policial. Aí você tem que escrever 30 linhas sobre violência policial. Não tem como você fazer uma boa redação escrevendo a mesma coisa. A violência faz mal para o Brasil, a violência é ruim para o cidadão, a violência é ruim para caramba. Não, isso é uma péssima redação. Você tem que desenvolver o tema. O que é desenvolver o tema? Você, em determinado momento, vai falar sobre a violência policial nas cidades, de onde surgiu a violência policial, de que maneira a gente pode sair dela, quem são as principais vítimas, quais são as causas da violência. Ou seja, gente, numa redação, você tem que colocar as suas ideias de maneira organizada e sintetizadas no papel. E aí, qual é o primeiro passo da redação? Eu já falei, ver jornal, ver noticiário, ver documentário. O segundo passo para fazer uma boa redação, escrever e praticar redação. O terceiro passo para fazer uma boa redação, conhecer a norma padrão, norma culta, que a gente chama de norma padrão, tá? Padrão, norma culta, tá? E língua culta são coisas um pouco diferentes, mas para redação é a mesma coisa, tá? Que é o quê? A língua formal. É escrever de acordo com as regras gramaticais, ok? É escrever de forma oficial, tá bom? Agora vamos lá. Linguagem específica. Que língua nós vamos tratar na nossa redação, tá? O padrão norma culta. Por que é uma linguagem específica, professor? É uma linguagem no qual a gente vai ter que ter clareza e saber usar de maneira corretinha. Então, por exemplo, não entendi, professor, essa parte ficou meio confusa. Vem comigo aqui. Olha essa frase. João foi para a escola. João foi para a escola. No entanto, ela estava fechada. Meus amigos, minhas amigas, prestem atenção nessa frase aqui, ó. O que é aprender a mexer com uma linguagem específica, que é a língua, que é a norma gramatical? Olha para cá. João foi para a escola. No entanto, vou botar a vírgula aqui, ela estava fechada. No entanto, essa palavrinha aqui, ela tem o mesmo valor, ela tem a mesma ideia de porém, entretanto, todavia. Às vezes, tá? São detalhes que fazem uma grande diferença. Às vezes você usar uma palavrinha errada no texto, você muda totalmente o texto de sentido. Então, a primeira coisa que eu queria falar a respeito da linguagem específica é: conselho, evite usar palavras que você não tem domínio. Vou voltar àquilo que eu falei no início do vídeo. Escrever de acordo com o padrão norma culta não é escrever de maneira chique, não é tentar escrever palavras difíceis no dicionário, é ao contrário, é escrever de maneira clara, é escrever de maneira objetiva, tá? Por exemplo, se você usar o no entanto de forma errada, você vai mudar o seu texto. Então, é fundamental aprendermos
aprendemos as conjunções. O uso das conjunções é uma matéria da gramática. Então, por exemplo, se nós não usarmos as conjunções corretas na nossa redação, a gente vai estar em desacordo com a norma culta. A gente vai estar em desacordo com a norma gramatical. Ok? Então, o estudo das conjunções é fundamental para a gente. Ok? Perceberam esse exemplo aqui? Tá? Então vamos seguir. Galerinha, além das conjunções, tá? É fundamental um outro assunto que a gente precisa e a gente vai trabalhar ao longo do curso. Claro que eu vou trabalhar isso aqui em várias aulas com vocês, tá? Que é o seguinte, vou botar aqui do ladinho, tá? A pontuação. Todo mundo que escreve, que faz redação, já fez o vestibular, está tentando aí a ESA pela segunda vez, né? Ou já fez concurso para o Colégio Naval, que teve que fazer redação, ou próprio na escola, todo mundo tem dificuldade nisso aqui, ó. Professor, quando é que eu vou ter que usar dois pontos? Quando é que eu tenho que usar vírgula? Então, galera, como eu estava falando, a pontuação ela é central para a gente organizar uma boa redação. E é um assunto que todo mundo tem dificuldade, desde a escola. Não sabe como vai usar os dois pontos, não sabe quando tem que usar vírgula, não sabe quando tem que usar o ponto final, quando se faz um parágrafo, tá? A gente vai ver isso tudo muito devagar, tá? E com muita calma ao longo do curso, tá bom? Agora, deixa eu falar para vocês. Esses três assuntos aqui, que pertencem à gramática, a gente tem que estudar eles com bastante calma, tá? O que são as orações? As orações são as frases, né? Então, por exemplo, quando você quer fazer uma frase, passar para outra frase e para outra frase, né? Escrever uma redação, a minha professora de português, nunca mais me esqueço, quando eu era pequenininho não, estava na oitava série, ela disse que escrever uma redação é igual costurar, né? É você saber colocar frase em cima de frase, criando sentido entre elas, tá? O nome disso que a gente chama isso de orações. Orações subordinadas, orações coordenadas. É claro que você não precisa decorar o que é cada uma. Você não precisa estudar a oração subordinada e a oração coordenada para fazer uma redação. Agora, saber o que cada frase significa no texto é fundamental. Para quê? Para você não cometer determinados erros, tá? Gente, escrever uma redação é você saber paulatinamente, é saber de forma devagar, de maneira pautada e de forma contínua, dizer tudo aquilo que você quer, tá? Dizer não, escrever, né? Na realidade, dizer no sentido pejorativo da palavra, tá? Agora, galerinha, eu quero conversar com vocês aqui três aspectos fundamentais, tá? Para resumir um pouquinho do que eu estou falando aqui na aula de hoje, tá? A primeira delas, tá? É a intertextualidade. Professor, o que é intertextualidade? É uma palavra difícil, é uma palavra grande, tá? Mas é aquilo que eu falei no início. Gente, se o tema da redação for coronavírus e você não souber nada disso, você não vai fazer uma boa redação. Se cair meio ambiente e você não souber nada sobre isso, você não vai fazer uma boa redação. Escrever uma boa redação vou botar aqui, ó, junto com a intertextualidade, entender o mundo, entender o assunto que será tratado.
não vai cair quem saiu do BBB. Não vai sair. Agora, é mais fácil cair a saída de um ministro, né? A crise entre determinados ministérios, um problema social, um problema na educação. Isso são temas que podem cair numa redação, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai se comprometer a se informar. Professor, eu tenho que me informar, só ver jornal, só ler notícia? Não. Você tem que aprender, é fundamental hoje a gente buscar uma coisa chamada a fonte. O que é a fonte? Ou o argumento. Ok? Fonte não é a mesma coisa que argumento não, tá? Eu só coloquei o ou ali, não é uma coisa ou outra, é os dois, tá? Ou argumento ou fonte, tá bom? O que é a fonte? Vamos lá. O que é uma fake news? Vocês sabem o que é uma fake news? Fake news é o seguinte, é uma informação que não é verdadeira. Você está lá, está em casa, aí recebeu no WhatsApp que o Brasil já tem 10 milhões de casos de coronavírus. Você sabe se é verdade? Você sabe se é mentira? O que você vai saber? O que você vai fazer para saber se a informação é falsa ou verdadeira? Você tem que ir aonde? Na fonte da informação. O que é a fonte da informação? É aonde a gente sabe a verdade. Então, se você quer saber os casos de coronavírus do país, você tem que ir aonde? Qual é a sua fonte? A fonte vai ser o Ministério da Saúde. Se você quiser, por exemplo, saber quantas vagas estão ociosas nas universidades, quantas pessoas passaram no vestibular, quantas pessoas ficaram reprovadas, você tem que ir aonde? Você tem que ir no MEC. É lá que você vai encontrar as informações verdadeiras sobre um determinado tema. E aí é o que é mais impressionante na redação. Muita gente vai escrever uma redação, né, sobre, por exemplo, a violência policial. Aí você está escrevendo lá sobre a violência policial, aí o teu professor de redação é o seguinte, ó, você tem que usar bons argumentos. Aí você diz o seguinte, qual é o argumento que você vai usar? Ah, o Brasil aumentou o número de casos de violência. Segundo quem? O IBGE? Segundo o Ministério da Justiça? Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Segundo o governo federal? Segundo quem? Quem te deu essa informação de que o Brasil aumentou os casos de violência? É para isso que você tem que, a partir de hoje, se importar com isso. A fonte. A fonte, ela é o quê? O local, a forma, a maneira, tá? É aonde você vai encontrar o teu dado, a tua informação que você vai colocar, né, na redação. Então, por exemplo, você está falando sobre a violência policial, e aí você vai lá e no Ministério da Segurança Pública e da Justiça, com Sérgio Moro, aí você vai lá, vai clicar lá no site do Ministério da Justiça e vai ver os índices de assalto no Rio de Janeiro, São Paulo, e aí você vai comparar. E aí quando chegar a tua redação, você vai lembrar dos números, você vai lembrar da informação. A professor, isso é muito difícil, né? Não é para você vestibulando, não é para você que está fazendo ESA, tá? Por quê? Porque de certa maneira a redação ela quer testar
se você é um candidato a sargento bem formado. Ela quer testar se você é capaz de escrever e formular as suas próprias ideias no papel, ok? Então, vamos seguir. A formalidade. Galera, o que é essa tal de formalidade? Essa formalidade é, como eu já falei anteriormente, as regras da gramática. Você não pode fazer a tua redação como você fala com o vizinho. Você tem que escrever a sua redação seguindo essas regras, ok? Sem elas, fica muito difícil você conseguir atingir, tá, uma boa pontuação. Isso aqui, inclusive, é o critério de perda de ponto. Se você errou em acento, em vírgula, em crase, você vai perdendo um ponto, tá? E a clareza, tá? O que é clareza, galera? Clareza, tá? Significa o quê? Expressar suas ideias, tá? De forma objetiva. Olha só, o que é escrever de maneira objetiva? Você pode falar da sua experiência pessoal? Não. Você vai falar que a violência policial cresceu porque o seu vizinho foi assaltado e todo mundo na rua foi assaltado? Claro que não, tá? Eu sei que é uma coisa triste, tal, porém, escrever de maneira objetiva é diferente de você escrever de forma subjetiva, tá? Você tem que fazer o quê? Opa, deixa eu desenhar aqui direitinho. É diferente, tá? A forma subjetiva é cheia de emoção, ela tem um ponto de vista subjetivo, você vai falar de coisas que aconteceu com você, tudo isso você não pode colocar na tua redação. A tua redação tem que ser o quê? Impessoal, tá? Impessoal, ok? Gente, eu vou voltar. Cada tema desse aqui vai ser quase um tema de aula, tá? É que eu estou tentando aqui na primeira aula com vocês bater esse papo mais geral sobre a redação da ESA, tá? Então vamos lá. Clareza, formalidade e intertextualidade. São três critérios que a gente tem que exercitar, principalmente agora nesse mês, tá? Por quê? Porque a gente precisa, principalmente, debater temas, né? Então, onde é que a gente vai aprender sobre os temas que vão cair? A gente vai debater em sala de aula, a gente vai debater nos vídeos, a gente vai debater na monitoria. Vocês vão escrever redação, eu vou corrigir, ok? Tá? Formalidade e clareza, tá? Então vamos lá. Eu só para fechar a aula de hoje, galera, eu só queria colocar mais um tema que é importante, que é o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui, tá? Que é o seguinte, galera, não é só porque a banca é uma banca militar, tá? Que ela não cobra, que ela vai cobrar assuntos militares, tá? Ah, vou fazer prova da ESA, pô, é militar, não tem nada a ver com o Enem, o Enem é uma coisa, a prova da ESA é outra. Você está certíssimo. A prova da ESA é uma coisa e a prova do Enem é outra. Mas olha só, quando a gente fala em redação, é um pouco diferente. A redação da ESA, ela tem um histórico de temas, e a gente vai trabalhar os temas que já foram dados, tá? Fica tranquilo. Ela tem um
histórico de trabalhar temas ligados à sociedade civil, tá? Não é só porque você vai fazer para uma área militar que o tema da redação vai ter algo ligado à carreira militar. Não tem nada a ver. Os temas das provas de redação já foram sobre educação, violência, saúde pública, tá? Já falou sobre nacionalismo. Agora, não vai ser sobre a Guerra do Paraguai, não vai ser sobre a fundação da República. Pode até ser esses temas, mas vão ser temas que vão fazer o seguinte, ó. Você vai ter o presente, né, que é o tempo de hoje, dialogando com o passado. Ok? Você pode ter esse tema aqui, ó, o presente falando com o passado. Por exemplo, você pode ter, como foi a prova de 6 anos atrás, você vai ter um tema dizendo sobre a mortalidade infantil na década de 50 e a mortalidade infantil hoje, tá? Agora, você não vai ter um tema dizendo por que os militares são assim, ou se você fosse militar, o que você faria? Não é só porque o tema é militar, a banca é militar, que o tema vai ser vinculado à área das Forças Armadas, tá? Então, fundamental, conhecer e compreender os principais assuntos que estão pautados hoje no país e no mundo, tá? E aí, eu já acho que vale a pena, tá? Você já fazer uma pesquisazinha sobre o que é a saúde pública, o que é a importância da saúde para o mundo de hoje. Vale a pena você fazer uma pesquisa sobre o SUS, sobre o direito à saúde pública. Por quê? É um tema que está em voga. É um tema que nós todos, enquanto cidadãos, estamos vivenciando, né? Existe uma doença, que é o coronavírus, que fez todo mundo parar para ficar em casa, né? Tem gente que é a favor de sair, tem gente que é contra, mas está todo mundo em casa, o mundo praticamente parou. Será que isso não é um tema que pode ser abordado na tua prova de português e ao mesmo tempo na redação? É bem provável, tá? Então, já é mais uma tarefinha para a gente já ir debatendo a saúde pública, tá? Então, esses aspectos aqui, ó, do tema que são abordados na redação, coloquem isso no coração de vocês, tá? E aí, para fechar, né, a aulinha de hoje, eu queria conversar com vocês o tema que eu já vou dar na próxima aula, que é o seguinte: o que é argumentar, tá? O tema da aula do próximo vídeo vai ser o que é argumentar, beleza? Você vai fazer um texto argumentativo. Todas as provas anteriores, praticamente, tá? Muito raramente cai outro tipo de prova. Você vai fazer o que a gente chama de texto argumentativo. Ao longo do curso eu vou te explicando como se faz esse texto. Agora, antes de tudo, você precisa saber o que é argumentar. Argumentar é você ter uma ideia ou posição sobre algo. Além disso, argumentar significa que você conhece e sabe os fundamentos. Você reconhece, né? Você reconhece e sabe os fundamentos
diálogo. E aí, ó, é que o bicho pega, tá? Argumentar não é uma pessoa saber defender um político, saber defender um clube. Ah, eu vou argumentar que o Flamengo é melhor. Aí o cara chega lá, o Flamengo é o melhor time por causa disso, daquilo, tem título mundial. Aí o vascaíno, como eu, vai argumentar de outro jeito, vai dizer que o Vasco foi o time tal e conseguiu coisa tal. Argumento, galera, não é simplesmente ter uma defesa. O argumento, ele precisa de quê? Verificação da verdade. Argumentar é verificar uma verdade, é você ter uma linha de verdade para aquilo que você acredita, tá? Eu vou falar isso com muito mais clareza e vou entrar, tá, no tema. Esse tema aqui vai ser o tema da próxima aula, tá? Eu já vou passar depois também como é que a gente monta minimamente uma redação dissertativa, mas já fica a pergunta para a próxima aula: o que é argumentar, tá? E aí eu quero que você tente pesquisar alguma coisa em casa, tá? Eu quero que você tente mais ou menos jogar na internet o que é argumentar, como é que se argumenta, de onde vem os argumentos, tá bom? Para a gente fazer o quê? Ter na próxima aula mais um recurso aí, tá? Você já vai ter mais um conhecimento sobre uma coisa que é fundamental para a tua redação. Galerinha, deixa eu conversar com vocês. Hoje foi a nossa primeira aula, tá? Eu estou passando aqui para explicar esses 3 pontos fundamentais que a gente precisa ter na redação, tá? Não deixem de procurar estudar temas relacionados ao mundo, tá? Essa parte aqui da gramática a gente vai trabalhar bem devagarzinho no curso. A clareza, cada vez mais que vocês praticarem a redação, mais clara e mais fácil vai ser a sua redação, para você fazer uma redação, tá? E não se esqueçam, esses temas aqui, ó, conjunção, oração e pontuação, são temas que a gente precisa ter gramaticalmente, tá? Para fazer uma boa redação. Galera, por isso, por enquanto, por hoje, é só, tá? Estudem nessa quarentena, se cuidem, tá? Lavem bem as mãos, tá bom? E vamos caminhar juntos para a gente conseguir e conquistar a nossa vaga, tá bom? Na ESA, tá? Podem contar comigo, qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem me enviar, tá bom? Eu estou sempre disponível pelo WhatsApp, tá bom? Na monitoria também, é só entrar em contato. Professor Reginaldo, vamos lá. Um abraço, gente. Show. Tchau, tchau.